Oi pessoal, eu sou o professor Zilfran Fontinelli e é um prazer estar aqui com vocês no projeto Super Enem do CREAD e FCE. Ok? Bom, então vamos começar com a parte de História Geral. Lembrando que nós vamos apontar alguns tópicos importantes que vão ser cobrados no Enem. Nós vamos colocar nos vários slides dessa aula alguns tópicos, alguns importantes, a gente vai comentar, a gente vai conversar, a gente vai resolver questões, mas não deixem de acompanhar o módulo complementar e também de fazer as tarefas que vêm no módulo complementar para que você possa treinar e se preparar para o Enem e para as outras provas de vestibular que você for se submeter. A gente vai começar nesse primeiro módulo com a parte de História Geral, tá certo? A gente vai ver um pouquinho da Antiguidade Clássica e também da Idade Média, ok? Bom, a nível de Antiguidade Clássica, as civilizações que mais se destacam são a Grécia Antiga e a Roma Antiga, tá certo? Em se tratando de Grécia, a primeira questão que deve ser levantada, a primeira lembrança que deve ser feita é com relação aos aspectos geográficos da Península Balcânica, onde se desenvolveu a civilização grega na Antiguidade. A Península Balcânica tem duas características muito importantes, muito gritantes, que são o relevo acidentado, e esse relevo, obviamente, ele vai dificultar a prática da agricultura e também vai oferecer uma certa dificuldade à unidade política, e o litoral fragmentado, acidentado. Lembrando que esse acidentado é no sentido de acidentes geográficos. Por exemplo, ilhas próximas umas das outras, baías, penínsulas, né, áreas peninsulares maiores, áreas peninsulares menores, o que acaba facilitando a navegação, principalmente a navegação de cabotagem, aquela navegação de áreas mais curtas, tá certo? Então, esses elementos vão influenciar muito na estruturação política da Grécia Antiga, especialmente na questão da fragmentação política, tá certo? A gente vai ver que uma característica que vai prevalecer durante quase toda a história da Grécia Antiga é a falta de unidade política entre as cidades, então há um prevalecimento das cidades-estados autônomas, independentes, com todas as suas estruturas, muitas delas diferenciadas, tá bom? A gente vai ter um momento de unidade durante a expansão macedônica, a gente vai poder comentar em alguns instantes, tá? Então, além da questão da fragmentação política, a própria dificuldade da prática da agricultura e o favorecimento às práticas comerciais, ou seja, o comércio marítimo. Lembrando também que, em se tratando de Grécia e Roma, vai se desenvolver o modo de produção escravista, que também a gente vai poder abordar em alguns instantes, ok? Não podemos esquecer das heranças culturais, né, gregas para o mundo ocidental. Não podemos esquecer da filosofia, do teatro, das artes plásticas. Então, muito importante também destacar essa herança cultural grega para o mundo ocidental. A nível político, tá, a história da Grécia, até para facilitar a compreensão, é subdividida em períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Essa divisão política, ela é uma divisão didática, tá, que visa ajudar no processo de compreensão da evolução política da Grécia. Ou seja, no período pré-homérico, a gente vai ter o processo de povoamento da Península Balcânica. A Península Balcânica foi povoada a partir da migração de diversos povos. No período homérico, que é o chamado período heróico, né, a principal fonte histórica vão ser os poemas, a Ilíada e a Odisseia, onde vai estar muito presente aquela narrativa fantástica, aquela influência dos deuses na vida humana. O período arcaico vai ser o período de consolidação da estrutura política que prevalece e que é a grande característica da Grécia Antiga, que é as polis, ou a formação das polis, ou cidades-estados. No período clássico, nós vamos ter as guerras e o apogeu, tá certo? Ou hegemonia, por isso que o período clássico é chamado de período das hegemonias, né? Essas guerras, primeiro as guerras médicas ou greco-persas e depois as guerras do Peloponeso, vão trazer primeiramente a hegemonia de Atenas, depois a hegemonia de Esparta. A gente ainda vai ter no finalzinho um curto período de hegemonia da cidade de Tebas, que vai marcar esse período clássico. E por fim o período helenístico vai ser o período da decadência grega e expansão macedônica.
quando a gente fala da estrutura política da Grécia, merece destaque a fragmentação, como nós falamos, e em especial a formação de poleis ou cidades-estado. E quando a gente fala de poleis ou cidades-estado, é importante lembrar que haviam várias cidades-estados na Grécia. Corinto, Mégara, Tebas, Ecbátana, Olímpia. Só que as principais foram Esparta e Atenas. Então, quando a gente estuda essas cidades de Esparta e de Atenas, em primeiro lugar, porque foram cidades de destaque. Exerceram domínio, exerceram hegemonia no mundo grego. E em segundo, para que vocês percebam quão diferentes eram as estruturas econômicas, sociais, políticas dessas cidades-estados, o que demonstra essa fragmentação que nós citamos. Então, o primeiro grande destaque é a cidade de Esparta. Foi uma cidade que se caracterizou pelo modelo oligárquico, por uma estrutura caracterizada por um domínio de uma minoria. Tá certo? Uma minoria de uma casta de cidadãos guerreiros. Lembrando que Esparta, situado na região do Peloponeso, né, mais especificamente na Lacônia, dentro da península do Peloponeso. E uma curiosidade, o adjetivo pátrio de Lacônia é Lacedemônia, por isso que os espartanos também são chamados de lacedemônios. E essa Lacedemônia, essa região onde se desenvolveu a cidade de Esparta, ela era uma das poucas regiões que possuíam terra fértil na Grécia Antiga. Então, por ser uma das poucas regiões que possuía terra fértil, é importante destacar que essa terra fértil favorece o desenvolvimento da agricultura, mas favorece também a necessidade de uma proteção a essa terra fértil, a essa riqueza que era algo incomum na Grécia Antiga, já que nós lembramos que prevaleciam aquele relevo montanhoso, aquele relevo acidentado que dificultava a prática da agricultura. Tá? Consequentemente, há uma necessidade de uma proteção a essa terra fértil. Então, há uma grande preocupação em Esparta com o militarismo. É uma característica que salta aos olhos na cidade de Esparta, essa estrutura militarista na qual os cidadãos espartanos eles eram obrigados a servir ao Estado. E o serviço militar era uma atividade de muita importância dentro daquela estrutura, tá certo? E como você está vendo aí no slide, existiam os cidadãos espartanos, tá certo? Periecos, que eram estrangeiros, descendentes de estrangeiros, e os ilotas, que eram servos que estavam presos à terra, tá bom? Lembrando que a hegemonia política era exercida pelos cidadãos espartanos, que o serviço militar era obrigatório aos cidadãos espartanos, e você não pode esquecer de um detalhe. Em Esparta, a educação de cidadãos, ela tinha esse aspecto utilitarista, militarista, ou seja, em Esparta os cidadãos eram educados desde o início para desenvolver, não é, esse serviço militarista. E é importante destacar que tanto meninos quanto meninas recebiam a preparação para servir ao Estado. Homens, crianças, recebiam treinamento militar. Então, meninos, desde cedo, recebiam uma preparação física, uma preparação mental, uma preparação de treinamento para a guerra. E as meninas, as mulheres, também desde cedo, elas eram preparadas para desenvolver corpos saudáveis, para gerar filhos saudáveis para o exército espartano. E é importante destacar esse detalhe. Preste atenção na frase, filhos saudáveis. Daí vem a seguinte lógica, a seguinte questão. Crianças que ao nascer apresentavam anomalia ou deficiência física ou mental, segundo a concepção espartana, elas não poderiam ser úteis ao Estado. Portanto, elas deveriam ser sacrificadas. Atenas, né, que se notabilizou pelo regime democrático, né, um modelo político que evoluiu para a democracia, se situava na região da Ática, uma região mais próxima ao litoral, que se beneficiando dessa posição litorânea, vai destacar-se a nível econômico de um comércio marítimo, tá certo? O grande destaque de Atenas vai ser a evolução política para um regime de uma democracia. Lembrando que esta democracia ateniense, é muito importante que você entenda que democracia significa o poder, as decisões na mão da maioria dos cidadãos. Então, não significa dizer a maioria da população, porque no caso de Atenas, como você sabe, nós temos uma população composta por cidadãos, tá certo? Os eupátridas, metecos, que são estrangeiros, descendentes de estrangeiros, e escravos. Agora, quem é que é considerado cidadão e, consequentemente, tem direitos políticos? Os cidadãos espartanos. Então, quando se fala em democracia, fala-se do poder de decisão nas mãos da maioria de cidadãos espartanos. Homens,
adultos nascidos em Atenas e descendentes de atenienses. Lembrando que mulheres, estrangeiros, metecos, né, escravos e seus descendentes não possuem direitos políticos na cidade de Atenas. No período clássico, nós já vimos, né, merece destaque as guerras, em primeiro lugar as guerras médicas ou greco-persas, que foram motivadas pelo expansionismo persa. Os persas, dentro da sua política expansionista, vão tentar atacar colônias gregas na Ásia Menor. As cidades-estados gregas vão se unir para defender suas colônias e seus territórios, os territórios específicos das cidades, em uma aliança militar, chamada Liga ou Confederação de Delos, que vai receber a liderança da cidade de Atenas, tá bom? Essa vitória grega nas guerras médicas vão permitir uma hegemonia ateniense, em virtude da sua liderança na Confederação de Delos. E o que acontece é que Atenas manteve essa sua política hegemônica, querendo impor uma dominação sobre as outras cidades-estados gregas. A princípio, a justificativa era o medo, era o perigo dos persas voltarem. Só que a Atenas, adotando essa política imperialista, passou a impor tributos, passou a impor seus interesses para as cidades-estados gregas, o que fez com que houvesse uma reação das cidades-estados gregas, dessa vez sob a liderança de Esparta, no sentido de não aceitar, de se rebelar contra esse imperialismo ateniense. Formou-se então uma liga, chamada de Liga ou Aliança ou Confederação do Peloponeso, para se opor à Liga de Delos. E o resultado não poderia deixar de ser outro, uma guerra, a chamada Guerra do Peloponeso, em que as cidades-estados gregas que antes se uniram contra os persas, agora estão lutando entre si, num processo de autofagia, de destruição, que vai prejudicar essas cidades. A cidade de Esparta, né, a Liga do Peloponeso, sai vencedora, a gente tem uma hegemonia espartana, logo depois uma curta hegemonia de Tebas, mas quem acaba se beneficiando desse processo é a região da Macedônia. Porque você não pode esquecer do detalhe, as guerras vão provocar destruição, as guerras vão provocar enfraquecimento militar. E aí quem vai se aproveitar disso vão ser os macedônios. Se aproveitando desse processo de decadência grega resultante das guerras, vai ter início a expansão macedônia, iniciada por Filipe e consolidada pelo seu filho Alexandre Magno, o Grande, né, o rei da Macedônia, considerado um dos grandes generais da antiguidade, que vai estender a dominação macedônia não só pela área da Grécia, mas também pelo Oriente, Síria, Fenícia, Palestina, vai chegar até a região da Mesopotâmia. E a grande herança da expansão macedônica é exatamente a preocupação que o Alexandre Magno teve de difundir a cultura grega nas áreas dominadas, certo? E essa difusão, ela veio a partir de uma preservação de alguns elementos culturais das áreas dominadas, associado a elementos culturais gregos, que foram expandidos a partir da expansão macedônica, né? Como, por exemplo, a fundação de bibliotecas. Alexandre fundou bibliotecas gregas em diversas regiões dominadas. Fundou cidades, grande destaque, cidade de Alexandria no Egito, e também preocupou-se em promover casamentos de seus generais, de seus nobres, com filhos das elites locais. O próprio Alexandre Magno ofereceu casamento à princesa persa, tá? Estatira. Então, o que acontece? Diante dessa situação, vai haver uma integração entre a cultura grega e a cultura oriental, que recebe o nome de helenismo e que é considerada a grande herança do período da dominação macedônica. Por fim, não podemos deixar de destacar a grande influência cultural grega no Ocidente e toda a herança que ela vai deixar, destaque na matemática, na filosofia, no teatro, na história, na poesia, nas artes plásticas. Então, são tópicos que você tem que sempre lembrar dessa influência grega a nível de cultura. São tópicos, né, relacionados à cultura que é importante que você tenha essa consciência, que você sempre se lembre, tá, a nível de cultura grega, tá bom? Vamos agora resolver algumas questões para revisar o conteúdo, tá bom? Primeira questão. Leia o texto. A corrupção nos costumes das mulheres é ainda uma coisa prejudicial ao fim que se propõe o governo e à boa conservação das leis do Estado. É o que aconteceu em Esparta. Tais são as observações feitas entre os lacedemônios.
No tempo da dominação, as mulheres resolviam quase todas as questões. De resto, que diferença existe entre as mulheres que governam ou que os magistrados sejam governados por mulheres? As mulheres dos lacedemônios, mesmo no caso de perigo, fizeram-lhes o maior mal possível. Essa é uma passagem da obra A Política de Aristóteles, grande filósofo grego. É correto afirmar sobre as mulheres na Grécia Antiga. Bom, antes de mais nada, é importante que nós tenhamos consciência que, de uma maneira geral, na Grécia Antiga, em especial em Atenas, a mulher estava numa condição de inferioridade em relação ao homem. Só que, diferentemente do mundo grego como um todo, ou pelo menos do que prevalecia no mundo grego, em Esparta, as mulheres gozavam de situação de prestígio social bem maior, bem incomum, inclusive, repito, em relação às outras cidades. E se você prestar bem atenção no texto, o Aristóteles, ele está fazendo uma crítica à situação da mulher em Esparta. Por quê? Porque em Esparta, a mulher gozava de maior prestígio, de melhor situação em relação às outras mulheres na Grécia Antiga. Até porque muitas vezes as mulheres eram deixadas na cidade, os homens iam para a guerra, iam ter que guerrear, e muitas vezes quem acabava tendo que cuidar, inclusive dos bens do patrimônio, eram as mulheres que lá permaneciam. Portanto, a resposta correta, vamos lá, vai ser o item B de bola. Em Esparta, as mulheres recebiam educação física na infância, tinham direito à herança e administravam as propriedades na ausência dos maridos. Questão de número 2. A Odisseia choca-se com a questão do passado. Para perscrutar o futuro e o passado, recorre-se geralmente ao adivinho. Inspirado pela musa, o adivinho vê o antes e o além. Circula entre os deuses e entre os homens. Não todos os homens, mas os heróis, preferencialmente mortos gloriosamente em combate. Ao celebrar aqueles que passaram, ele forja o passado, mas um passado sem duração, acabado. Então, nesse texto, que faz uma leitura, uma releitura, uma interpretação da obra de Homero, a gente percebe que ele remete ao período homérico ou heróico, cujas principais fontes são as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. E aí nessas obras, a Ilíada e a Odisseia, fica muito claro esse elemento que o autor discute no texto, que é a presença do fantástico, que é a relação do fantástico, do sobrenatural e a influência desse elemento fantástico representado pelos deuses, pelos heróis ou semideuses, tá? Na vida dos homens. Então, quando você vai analisar a história da Grécia e quando você vai olhar para a cultura grega, essas obras da Ilíada e a Odisseia, elas refletem muito do que se pensava na Grécia Antiga, uma religião politeísta em que os homens recebiam influência direta dos deuses, em que os deuses influenciavam diretamente e até participavam da vida dos homens. Por exemplo, no caso da Guerra de Troia, houve um equilíbrio, por quê? Porque em determinado momento os deuses estavam mais pendentes para os gregos, em outro momento eles estavam mais pendentes para os troianos, tá? A própria figura do herói ou semideus, que é o filho do deus grego com o ser humano normal, que goza de alguns poderes, muitas vezes a própria imortalidade. Então, essa influência, essa presença do sobrenatural na vida humana está muito presente na chamada mitologia, no mito, e é extremamente representativa nas obras de Homero. A partir disso, o texto está falando o quê? O autor identifica uma forma do pensamento mítico e uma visão de passado estranha à ideia de diálogo entre temporalidades, o que caracteriza o que é marcante, o que é normal na história. Até porque, quando você olha para esse texto, o fantástico, o sobrenatural exercendo a influência que exerce sobre a vida humana, a questão das temporalidades, muitas vezes, ela fica de lado. E é uma questão muito cara à história. Então, essa é a crítica, letra D de dado.
Vamos à terceira questão. Observe que tem um pequeno erro nessa terceira questão. No século V antes de Cristo, tá? Então não esqueça, eu estou me referindo ao século V antes de Cristo, ficou faltando aí no texto. Então no século V antes de Cristo, integraram-se duas grandes ligas como enérgicas tentativas para acabar com o isolamento. Poderia cada uma delas, obedecendo respectivamente à Lacedemônia e a Atenas, ter efetuado um grande trabalho de unificação, não lhes houvesse a rivalidade impelido ao conflito. Então, no texto, o autor analisa uma característica da Grécia Antiga, que teve fundamento a... Perceba que no texto ele está dizendo que houveram, através dessas ligas, né? Primeiro a Liga de Delos e depois a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta ou Lacedemônia, houve, através dessas ligas, uma tentativa de unificação política da Grécia. Mas, todavia, entretanto, porém, essa tendência de unificação, essa proposta de unificação imposta pelas ligas, ela vai sofrer uma grande resistência de uma característica muito forte na Grécia, que é exatamente a autonomia das cidades-estados. Por isso que elas vão se levantar contra essa dominação proposta pelo modelo imperialista das ligas. Portanto, o item correto vai ser o item B de bola, a organização política em cidades e estados autônomos e independentes, que é o grande marco, o grande fundamento, a grande referência política da Grécia. Questão de número 4. Os debates atenienses sobre democracia, mesmo daqueles que não gostavam dela, e existiam muitos atenienses que não gostavam, nos mostram que uma democracia bem-sucedida depende de muito mais do que o voto. Então, acho que eles nos ajudam a refinar nossos próprios argumentos. Acho que eles nos ajudam a ver por que debatemos do jeito atual, de forma muito mais abrangente no Ocidente. Sobre a democracia ateniense, marque somente as afirmativas corretas. Então, vamos analisar os itens e comentar um pouquinho mais sobre a democracia ateniense. 1. Drácon foi responsável por sistematizar o conjunto de leis ateniense, que até então eram orais, e representaram um marco para a mudança política ateniense. As leis draconianas se caracterizaram pela rigidez. Deve-se a Drácon alguns princípios importantes do direito penal, como as distinções entre o homicídio involuntário, sem querer, voluntário, aquele que é querendo, né, a pessoa faz porque quer, e a legítima defesa. O item 1 é verdadeiro. No processo de construção do regime democrático, houve o momento dos legisladores. Drácon, Solon foram os principais. Drácon se notabilizou pela criação das primeiras leis escritas, né, por sistematizar costumes, por sistematizar elementos locais, inclusive essa questão do direito penal, com destaque para a rigidez, principalmente contra os não-cidadãos. Item 2. A Eclésia, que é uma assembleia criada por Solon, tornou-se a mais importante assembleia da democracia ateniense. Estava aberta a todos os cidadãos que eram homens, com mais de 20 anos, filhos de pai e mãe natural da cidade, da polis de Atenas. Através dela, todos os seus membros poderiam aprovar ou rejeitar leis. O item é verdadeiro, e aí a grande base da democracia ateniense, que é uma democracia direta, ou seja, em que os cidadãos se reúnem em assembleia. Uma democracia direta é uma democracia de caráter elitista, porque ela é restrita a uma minoria da população, homens, adultos, nascidos em Atenas, e filhos, né, de pai e mãe, ou seja, descendentes atenienses. Por fim, essa democracia ateniense, ela é democrática por quê? Porque nessa assembleia prevalece a decisão da maioria dos cidadãos presentes. Uma característica que é muito comentada é que a democracia ateniense é escravista. E por que ela é chamada de democracia escravista? É porque é exatamente o modelo escravista, a exploração do trabalho escravo, que permite que o cidadão deixe de trabalhar, que ele tenha tempo para se dedicar à política. Inclusive, cidadãos que tinham menos posses, né, que tinham menos condições econômicas e que, portanto, eram obrigados a trabalhar, eles eram até mal vistos dentro daquela sociedade, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe. Item 3,
Clístenes e Solon são considerados os principais expoentes da democracia ateniense. Clístenes realizou uma grande reforma política que estabilizou o regime. Também está verdadeiro, inclusive, né? Ele é considerado o pai da democracia ateniense, ok? O item 4. Após as reformas de Clístenes, houve um grande período de turbulência com a ascensão de Pisístrato, tirano com grande apoio popular. Primeiro que está errado, né? O Pisístrato antecedeu o Clístenes, e como está dito no item anterior, o Clístenes é considerado até um dos grandes nomes da democracia que vai consolidar o regime. Portanto, a resposta correta aí tem C de casa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.